Você vai aprender física, eu garanto. Fala, fera! Continuando aqui com nossas aulas, o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, ou só carinhosamente também chamado de MUV, de movimento uniformemente variado, é aquele em que a trajetória é uma linha reta, ou seja, não tem mudança na direção da velocidade, é em linha reta, com aceleração constante. E aí, atenção, se a aceleração é constante, a gente tem que a aceleração média, que é ΔV sobre ΔT, tem um valor que não muda, que a gente pode chamar simplesmente de A. E esse A é uma constante. E aí, olha só, se a razão entre duas grandezas é uma constante, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, a variação da velocidade é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Muita atenção e cuidado com isso, porque essa é a característica principal do que a gente chama de movimento uniformemente variado. A variação da velocidade é proporcional ao intervalo de tempo. Quando a gente falou de movimento uniforme, a gente falou de movimento a favor da orientação da trajetória e movimento contrário à orientação da trajetória. A favor era progressivo, contrário era retrógrado. Quando o movimento tem aceleração, ele também pode ser, além de progressivo e retrógrado, ele pode ser acelerado ou retardado. Atenção e cuidado com isso. O movimento é dito acelerado quando há uma orientação igual para aceleração e velocidade. Então, o movimento é acelerado quando a aceleração e a velocidade têm mesmos sentidos. E aí a gente vai saber se tem o mesmo sentido ou não olhando para o sinal da aceleração e o sinal da velocidade. Aqui a gente tem duas possibilidades, ou ambas são positivas ou ambas são negativas. Quando a gente tem as duas, a aceleração e a velocidade com mesmos sentidos, o que acontece é que o módulo da velocidade aumenta com o intervalo de tempo, aumenta com o passar do tempo. E aqui, como eu disse, a gente vai ter duas possibilidades. A gente vai ter a possibilidade em que a aceleração é positiva e a velocidade é positiva. Ora, quando a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, a gente tem um movimento que é acelerado. Quando a gente olha só para a velocidade, como a velocidade é positiva, ele é acelerado e também é progressivo. Atenção e cuidado. O progressivo só depende do sinal da velocidade. Para dizer que acelerado depende dos dois sinais combinados, da aceleração e da velocidade. Aí você pergunta, Ives, se a aceleração é positiva, eu não já poderia dizer que era acelerado? Não, porque eu também posso ter um movimento acelerado com aceleração negativa. Se a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa, aceleração e velocidade têm mesmos sentidos, o sentido negativo da orientação da trajetória. E aí, isso faz com que o movimento seja acelerado. Nesse caso, como a velocidade é negativa, é acelerado retrógrado. Aí você pode dizer, peraí, assim eu fiquei confuso, como diria o meu amigo Rafael Procópio, assim eu fico bugado. Me desbuga, por favor. Não é a aceleração positiva que define se é acelerado? Não, não é.
a aceleração está apontando para o mesmo lado da velocidade. A gente vai estudar em dinâmica uma relação entre a aceleração e a força resultante. Então imagine que quando a força favorece o movimento, a força está para o mesmo lado do movimento, o movimento fica cada vez mais rápido. E é exatamente isso que significa ser acelerado. O módulo da velocidade aumenta. Aumenta ficando mais positivo ou aumenta ficando mais negativo. E é aqui que entra a aceleração negativa com a velocidade negativa. Se o movimento é para o lado negativo e eu faço ele ficar cada vez com um módulo maior, é porque a minha aceleração está relacionada a uma força que favorece o movimento com velocidade negativa. Então é uma força que aponta para o lado negativo, é uma força que gera uma aceleração negativa. Então, mesmo com aceleração negativa, o módulo da velocidade aumenta porque o movimento fica com velocidade cada vez maior, no sentido de mais negativa. E aí por isso que a gente diz que é acelerado. Atenção e cuidado com isso. Para a gente dizer que um movimento é retardado, a gente tem que entender que a aceleração se opõe ao movimento, que a força resultante sobre o corpo se opõe ao movimento. E aí, nesse caso, a aceleração e velocidade têm sentidos opostos. E aí, como são duas coisas, aqui tem um sinalzinho gráfico para diferenciar singular de plural. Se fosse só velocidade tem, não tinha um circunflexo, mas como é ambas tem, são duas, aí tem o sinal. Então a aceleração e velocidade têm sentidos opostos. Como isso acontece, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Diminui com o passar do tempo, com o ΔT. E aí, de novo, isso porque a aceleração se opõe ao movimento, então o movimento fica cada vez menos rápido. O módulo da velocidade está diminuindo. E, de novo, a gente tem duas possibilidades. A gente pode ter a aceleração negativa e velocidade positiva, e pode ter a aceleração negativa e aceleração positiva e velocidade negativa. Perceba que os sinais têm que ser contrários. Então, quando a aceleração é negativa, que a velocidade é positiva, os sinais são opostos, então os sentidos são opostos. Por isso, o movimento é dito retardado. Ora, como a velocidade é positiva, o movimento acontece no sentido da orientação da trajetória, então é um movimento progressivo. Progressivo e retardado. Retardado não porque a aceleração é negativa, retardado porque os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. Tanto que aqui a aceleração é positiva, mas o movimento também é retardado. Opa, Ives, espera aí, por quê? Porque o que conta não é exclusivamente o sinal da aceleração, mas o conjunto de sinais, aceleração e velocidade. Como eles são diferentes, o movimento é retardado. Por conta da velocidade ser negativa, ele também é retardado e retrógrado. Então, ele é retrógrado, retardado. Lembre, só o sinal da aceleração não garante que é nem acelerado nem retardado. Você só sabe se é acelerado ou retardado se souber os dois sinais. Ou se souber que o módulo da velocidade aumenta ou se o módulo da velocidade diminui. Quando o módulo da velocidade aumenta, é porque a aceleração e velocidade têm mesmos sentidos, dizemos que o movimento é acelerado, que pode ser acelerado progressivo ou retrógrado. Quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo, isso indica que a aceleração e velocidade têm sentidos opostos. A gente classifica o movimento de retardado, que pode ser retardado progressivo ou retardado retrógrado. Anote isso aí que isso é importante e bora dar uma olhada nos exercícios. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Concordando com os conceitos de cinemática, podemos afirmar que no movimento acelerado retrógrado, olha só o que diz a questão,
diz que o movimento é acelerado e retrógrado. Olha só, se o movimento é acelerado, você já sabe que a velocidade e a aceleração têm sinais iguais. Então, o movimento acelerado tem duas possibilidades. Ou a velocidade é positiva com a aceleração também positiva, ou a velocidade é negativa com a aceleração também negativa. Contudo, independente dessas possibilidades, se o movimento é acelerado, uma coisa que eu já posso garantir é que o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Ele fica cada vez mais rápido. Se a velocidade for positiva, ele fica cada vez mais rápido no sentido da orientação da trajetória. Se a velocidade for negativa, ele fica cada vez mais rápido no sentido contrário da orientação. O movimento retrógrado, também chamado por alguns autores de regressivo, esse só tem uma possibilidade: velocidade negativa. Se o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. E o que é que significa ter velocidade negativa? Significa que o movimento é contrário ao da orientação da trajetória. Então, basta que você lembre que retrógrado é contrário, progressivo é favorável. Então, você vai procurar uma resposta em que diga que o movimento é contrário ao da orientação da trajetória, mas que tem o módulo da velocidade aumentando. Ora, a alternativa que diz isso é a da letra C, que diz que o módulo da velocidade escalar aumenta com o tempo e ocorre contrário à orientação da trajetória. Logo, a alternativa correspondente a essa questão é a da letra C, C de coisa fácil, tranquila demais. Um móvel com aceleração constante e trajetória retilínea tem uma velocidade de 70 cm por segundo, no instante t igual a 0 segundos, e tem 150 cm por segundo no instante t igual a 20 segundos. Qual a velocidade do móvel no instante t igual a 10 segundos? Como ele diz na questão que a aceleração é constante, e a gente sabe que pode encontrar a aceleração fazendo ΔV sobre ΔT, se isso aqui é constante, então eu tenho que a variação de velocidade é proporcional ao intervalo de tempo. O que é que isso significa? Que eu posso dizer ΔV1 está para ΔT1, assim como ΔV2 está para ΔT2. É só pegar os intervalos de tempo e substituir os correspondentes de variações da velocidade. Considerando que a variação de velocidade é a primeira que ele diz que a velocidade inicial era 70 e a velocidade final foi de 150, quando o intervalo de tempo foi 20. Então, eu posso dizer que 150 menos 70 estão para 20, assim como o outro intervalo é de 10 segundos, então eu posso substituir aqui 10, e ele quer saber qual vai ser a velocidade no final desse intervalo. Vou chamar essa velocidade de x, sabendo que eu comecei de 70, então aqui x menos 70. Pronto, armei essa expressão, agora é só fazer o cálculo. Posso simplificar aqui os zeros para facilitar a minha vida. Fazendo o cálculo agora, eu tenho 150 menos 70 dá 80, dividido por 2, 80 dividido por 2 dá 40. Isso é igual a x menos 70. 70 mudando de membro, eu vou estar somando ao invés de subtraindo. 40 mais 70 é igual a x, então x é igual a 110. Qual é a unidade? Centímetros por segundo. E qual é a alternativa que diz 110? A da letra C. C de coisa fácil,
tranquila quando a gente sabe o que fazer. Um motorista em movimento numa longa estrada retilínea observa que o velocímetro do seu carro marca sempre o mesmo valor e, pelo espelho do carro, percebe que o carro que vem na mesma faixa logo atrás dele está ficando para trás, cada vez mais rápido. Considerando que a orientação da trajetória é coincidente com o movimento do motorista, sobre o movimento do carro que vem logo atrás dele, é correto afirmar que... Olha aí, ferinha, um motorista em movimento numa longa estrada retilínea. Vou representar aqui a minha setinha com a longa estrada retilínea e já vou adotar aqui que o meu sentido é positivo para a direita. Diz que observa um carro e observa o próprio velocímetro. Então, colocar aqui o motorista 1. O motorista 1 que está em movimento uniforme. Como é que eu sei isso? Porque no problema ele diz que o velocímetro marca sempre o mesmo valor. E pelo carro, fera, ele vê um outro automóvel pelo espelho. Então vamos colocar um segundo carro aqui no espelho. E aí ele diz que está ficando para trás cada vez mais rápido. E ele diz que o motorista tem o mesmo sentido que a orientação da trajetória. Então aqui eu tenho uma velocidade V1 e esse segundo carro tem uma velocidade V2. Perceba que se o carro 2, visto pelo espelho, fica para trás, isso significa que quem está mais rápido, fera? Isso, o carro 1. Se o carro 2 fica para trás, isso indica que a velocidade 1 é maior que a velocidade 2. Ora, mas ele está dizendo mais do que isso. Está dizendo que é cada vez mais rápido. Então, muito importante, fera, que você fique atento. Se o carro da frente se afasta do carro de trás, é porque ele está mais rápido. Se ele se afasta cada vez mais, ou o carro 1 está ficando cada vez mais rápido, o que não é o caso, porque a velocidade dele é uniforme, ou o carro 2 está cada vez mais devagar. Se ele está ficando para trás cada vez mais rápido, V1 eu sei que é constante. E eu tenho que V1 menos V2, que é a diferença entre as velocidades, está aumentando, porque ele está ficando cada vez mais para trás. Ora, se a velocidade V1 não muda, mas essa diferença aumenta, isso significa que a velocidade V2 é cada vez menor. Para que isso aconteça, já que o movimento é um movimento para o mesmo lado da orientação, o movimento é um movimento retardado. Então fique esperto, fera. Como eu tenho o carro se movimentando com orientação igual à da trajetória, esse movimento é um movimento progressivo. Só que o carro 2 está se movimentando com uma velocidade cada vez menor, tanto que está ficando para trás. Então o movimento é retardado. O movimento do carro 2 é um movimento variado e que é retardado porque está ficando cada vez mais para trás. Qual é a alternativa que fala isso? A alternativa da letra C. C de coisa fácil, fera. Fique esperto para você poder olhar todo o problema antes de tomar a sua decisão. Veja que aqui a gente teve certeza que V2 estava diminuindo,
porque desde o início diz que o movimento do carro 1 é um movimento uniforme, já que a marcação na velocidade é sempre a mesma. Ok, fera? Vamos juntos, este é o seu ano.